Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Evelyn Fonseca e esse aqui é um canal de dicas de artesanato. A minha especialidade é a arte de modelar com uma massa de biscuit. E numa conversa com uma pessoa que me acompanha nas redes sociais, eu percebi o quanto é importante falar a respeito das dificuldades que o artesão tem quando começa a modelar. Essa pessoa ela é cake design e ela estava querendo trabalhar com biscuit, mas ela encontrou algumas dificuldades. E ela me fez várias perguntas e eu achei muito interessante a nossa conversa e eu resolvi fazer esse vídeo respondendo as perguntas dela. No começo a gente encontra muitas dificuldades, né? Muitas dificuldades. Inclusive foram com as minhas dificuldades que eu fui aprendendo, fui evoluindo. E todas as minhas conquistas, todos os meus o meu conhecimento, eu fui tentando colocar aqui durante esses 10 anos no meu canal no YouTube. Com isso, meu público foi amadurecendo junto comigo. Hoje, muitas das pessoas que me acompanham já são professores, né? Mas eu não posso esquecer que todo dia sempre tem alguém novo querendo trabalhar com biscuit. E por causa disso que eu achei importante e achei muito pertinente as perguntas que essa pessoa fez. Essas pessoas fazem, que eu recebo várias perguntas, né? Então é assim, é diferente a pasta americana para a massa do biscuit. O biscuit tem muitas características assim peculiares, entendeu? Que só essa massinha tem. E a gente vai falar um pouquinho disso aqui nesse vídeo. Então fica até o final, não esquece de curtir, compartilhar. Se você conhece outras pessoas que tenham dúvidas também, vamos tentar ajudar, né? O maior número de pessoas possíveis. Então vamos lá. Ela me perguntou assim, qual foi a maior dificuldade que eu encontrei, né? E quais os meus acertos, assim, que eu achei mais significativo. Então, é o seguinte, como eu falei, a gente cresce com as nossas dificuldades, né? Mas no começo eu trabalhava com a massa, eu fazia no micro-ondas a minha massa, fazia no fogão ali, né? E a massa vinha, eu tinha que tingir a massa, eu usava tinta óleo na época, e eu tinha dificuldade em encontrar o tom de pele. Hoje em dia se encontra já nas lojas, a indústria já fabrica alguns tons de pele clara, tom de pele rosada, tom de pele morena. Eu trabalho com a Fox e eles já oferecem esse tom de pele. Mas quando eu comecei lá 15 anos atrás, eu tinha que fazer o tom. E o problema é que se você faz um tom de pele, vamos supor, você tingiu uma quantidade de massa ali, e faltou um braço no final, faltou um nariz, uma orelha, alguma coisa, você não consegue fazer aquele tom de novo, só se você tiver uma formulazinha, né? Então era bem difícil, mas eu consegui resolver essa questão aí, que eu criei uma formulazinha. Tem lá no meu blog, vou deixar aqui no box de informação o endereço do meu blog com esse link. Eu tenho no meu blog tanto a receita da massa, quanto os tons de peles que eu fazia. Vai aqui no país que você mora, se quem tem a mesma dificuldade, isso pode te servir, né? Então, assim, uma das maiores dificuldades que eu tive no começo foi encontrar o tom de pele. Quando eu acertei esse problema, nossa, as coisas ficaram bem mais fáceis para mim. A outra pergunta que ela fez, uma outra pergunta que eu recebi é: qual o erro ou a falha prejudicou no resultado final? Eu cometi vários erros no começo, né? Porque a gente tem que se virar, né? Nem tudo a gente conseguia naquela época encontrar nas revistas, porque não existia YouTube, não existia rede social. Mas é uma coisa que ainda eu vejo muita gente ainda cometendo esse erro iniciante. Na época que eu comecei com coisas simples, com lembrancinhas. E eu tive uma encomenda de lembranças, chaveirinhos para maternidade, e eu fiz com aqueles chaveiros de metal. E aí eu fiz umas 60 lembrancinhas, enferrujaram todas. Olha, era um chaveirinho assim, ó, tá vendo? Só que eu coloquei o chaveiro em contato com a massa, eu coloquei dentro da massinha de biscuit o chaveiro. Hoje em dia eu não coloco, eu coloco alguma coisa em contato, pode ser um fio encerado, ou pode ser qualquer coisa que não seja o metal, porque a massa de biscuit úmida em contato com
esse material vai fazer com que enferruje e danifique a peça. Eu tive que fazer tudo de novo, danificou as minhas encomendas. Então, para que isso não aconteça com você, segue a dica, tá? Então, você coloca um fiozinho aqui e coloca esse fiozinho evitando que tenha contato com o biscuit, com a sua peça aí que você fez, tá bom? Essa dica é valiosa. A outra pergunta que eu recebi: já aconteceu de reduzir o tamanho da sua peça? Sim. Essa é uma característica da massa do biscuit. Quando você faz a sua peça, ela seca em contato com o ar, tá? Então, até ela estar seca, ela diminui, ela encolhe. Às vezes, por fora, dá a impressão de que ela tá sequinha, tá? Mas por dentro, ela ainda está úmida. E ela demora, assim, dependendo do volume de massa, ela demora 2, 3 dias para poder secar. E ela encolhe, sim. Ela encolhe um pouquinho. Algumas massas encolhem mais do que as outras. E o tempo também influencia na secagem. Se tá muito calor, às vezes ela encolhe um pouquinho mais, tá? Mas são uma característica da massa do biscuit. Já a pasta americana, ela não encolhe nada. Dica para embalar a peça, para poder enviar pelo correio. Eu coloco bastante plástico bolha na minha peça. Primeiro você tem que certificar que a peça está bem seca, tá? Na hora de você enviar, enrola em bastante plástico bolha e coloca isopor para a peça não ficar solta dentro da caixa, tá? E aí não tem problema de ficar balançando e poder quebrar alguma parte do corpo, do boneco. Uma outra pergunta que fizeram aqui é se tem algum truque para guardar a massa e não criar mofo. Para você guardar a massa, você tem que colocar ela num pacotinho bem fechado, de preferência dentro de um pote com tampa, tá? Já a questão do mofo, o mofo ele pode ser por contaminação, pode ser até de fábrica, ou você deixou alguma sujeira ali na hora que você estava modelando e pode contaminar a tua massa. Aí é só você tirar aquele pedaço e jogar fora, troca de plástico e sempre sova a massa, tá? Ou pode ser por causa do lugar, que você deixa num lugar que tem muito sol ou tem muita umidade. Isso também provoca mofo. Evitar. Deixa então, voltando lá no início, deixa ela dentro do saquinho plástico, fechado com tampa, que vai dar tudo certo. Combinado? Uma pessoa também me perguntou com relação à massa caseira mole. Para mim poder... ela pede para me ajudar com relação ao ponto, né? Então é assim, o truque mais fácil para você fazer com que a massa fique no ponto legal é você pegar a massa que tá mole e misturar com a massa que você tem mais durinha. Mistura ali, vai dar um ponto legal. Mas para mim poder te ensinar exatamente qual o ponto de você fazer a massa caseira, eu preciso saber qual é a receita que você faz, né? Então vou fazer melhor. Vou deixar aqui embaixo, como eu já falei, o link do meu blog. Lá tem a receita que eu fazia quando eu não comprava já a massa pronta. E a minha massa é sensacional. Vocês vão gostar. Ali o ponto fica certinho, tá bom? Então se liga lá, vou deixar aqui o link no box de descrição aqui do vídeo, tá bom? Me pedem também a dica para secagem rápida do biscuit. Olha, para secar as minhas peças, eu deixo com o ventilador ligado ou então numa janela assim aberta, num lugar que seja bem arejado. É o jeito. Outra pergunta é com relação a rachaduras. Se eu sei como evitar rachadura. E por que provocam as rachaduras? O que acontece, né? A rachadura é o seguinte... Para você evitar que a sua peça sofra rachaduras, você tem que sovar bastante a massa. Deixar a massa bem macia para você trabalhar. Então, o ideal é sovar antes de começar. Sovou bem, aí você pode abrir a massa e trabalhar direitinho. Mas se mesmo assim a massa rachar, que geralmente tem gente que usa muito creme para as mãos, isso às vezes provoca rachadura, tá? Então não use muito creme para as mãos. Só um pouquinho para poder hidratar a sua mão, mais nada.
E o que fazer se aparecer a rachadura? Se aparecer a rachadura, você deixa secar a peça, deixa lá abrir a rachadura. Depois que aconteceu isso, você vai lá, pega um pouquinho da massa da mesma cor e você deixa ela molinha, mistura com água e passa, que nem uma massa corrida, passa lá no lugar da rachadura, alisa com água e deixa secar. Pronto, vai tampar a rachadura e vai ficar perfeito. Essa pergunta é bem interessante. Qual a melhor maneira de evitar grandes quantidades de massa fique com tons desiguais? Essa história é o seguinte. A pessoa me contou que ela foi fazer uma peça, ela fez 2 bonecos, depois a cliente pediu mais um. E aí ficou faltando massa para terminar essa outra peça. E ela não conseguia encontrar o tom, né? Então, a dica para você não ter erro, não ficar faltando, vamos supor, um braço, né? Ou uma perna da calça, essas coisas assim, para você finalizar a sua peça com a mesma cor das outras, principalmente se você tingir, porque se você comprar a massa já pronta, tingida na cor que você quer, você não vai ter problema, é só você comprar um pacotinho daquela cor e problema resolvido. Mas se você tingir a sua massa, aí o que você faz? O ideal é você evitar esse tipo de situação. Como que você vai evitar? Sempre tinge a massa uma quantidade maior do que você precisa. A regra nessa situação é melhor sobrar do que faltar, entendeu? Nunca faça a quantidade exata que você vai precisar. Sempre faz a mais. Então, você vai precisar de 100 gramas de massa, daquela do marrom, faz aí 300 gramas, entendeu? Que sempre o cliente, no finalzinho, ele acaba lembrando de uma tia, lembrando da avó, da prima que não ia vir, mas resolveu vir, para poder dar lembrancinha para ela. E aí, você não vai fazer, né, uma peça de cor diferente para ela, né? Tipo assim, 30 peças de uma cor e uma de outra. Então, para você não ter esse problema, não errar no tom, você sempre tinge. Você tem que sempre se planejar, né, antes de começar a fazer um projeto. Então, você sempre tinge uma quantidade maior do que você precisa. Depois você usa essa cor em outro projeto, tá bom? Não vai ser desperdício, não. E outra pergunta aqui bacana é qual material para esqueleto? Qual é o material que eu uso para fazer a estrutura do boneco? Eu já trabalhei com vários materiais e todos eles deram certo. Eu já trabalhei com isopor para fazer a estrutura do corpo, já mostrei aqui no canal. Já usei a estrutura de arame com fita crepe, enrolado com fita crepe. E já usei também o papel alumínio, que é o que eu tenho usado muito, muito recentemente, até fiz vários projetos com caricaturas com papel alumínio. Mas, no geral, o que muda eu escolher um material ou outro é o projeto, é o volume da peça, que geralmente a peça que precisa ficar com mais movimento eu uso arame, que é mais flexível, mais fácil. Quando eu vou fazer uma peça estática, assim, tipo reta, numa posição ereta, normal, eu uso isopor. E o papel alumínio porque pra mim é mais fácil, não faz sujeira, é mais prático, entendeu? Mas aí os 3 funcionam muito bem, tá? Então me perguntaram aqui, qual o prazo da peça ficar pronta? O prazo para a peça ficar pronta vai depender de uma série de fatores. Vai depender do grau de dificuldade da peça, né? Porque você leva um tempo para você fazer uma lembrancinha, você leva um tempo para você fazer uma caricatura, você leva um tempo para você fazer um pote, uma peça de cozinha, por exemplo, né? Então, vai depender do que você está fazendo. Para cada tipo de projeto, um prazo. Depende do volume da peça também que você vai fazer. O grau de dificuldade, eu falo a posição da peça, né? Da estrutura da peça, depende de uma série de coisas. No geral, eu trabalho muito com, aqui ó, dá pra ver aqui atrás, com peças humanizadas e caricaturas, ou personagens. Então, não vou dizer pra vocês que tem um padrão, não tem um padrão. Eu tenho um tamanho mais ou menos, que gira em torno de 15 a 20 centímetros. E os meus projetos são muito, muito variados. Tem o tempo do processo criativo, que você tem que considerar, que você tem que fazer a pesquisa, você tem que estudar o que você vai fazer da peça, se tem expressão, se é uma peça simples ou uma peça mais elaborada. Então, depende de todos esses fatores. A minha dica é o seguinte, e eu já falei várias vezes aqui no canal, peça prazos longos. Se você tiver condições de fazer em 3 dias, 4 dias, peça uma semana, 15 dias, porque tem um tempo de criação para você fazer,
tem o tempo de secagem da peça para você enviar, ela tem que estar bem seca, tá? E tem aquele tempo, né, que é dos imprevistos. Eu evito receber encomenda de última hora, mas elas sempre aparecem, né? E ninguém tá livre de ficar doente e tal. Então, para você não ter erro, sempre peça prazos longos. Você é um ser humano, entendeu? E pode ocorrer algum imprevisto com você ou com alguém próximo a você e você tenha que ajudar. E isso não vai te atrapalhar aí no teu prazo de entrega, que você não pode falhar com o seu cliente de jeito nenhum, né? A gente precisa evitar isso. Então, considere no prazo de entrega esses detalhes, tá? A peça tem que estar bem seca. Você tem que ter um prazo suficiente para você criar, para você elaborar o seu projeto, comprar material e entregar dentro do prazo mesmo com imprevistos. Tá bom? Então é isso, gente. Vou ficando por aqui. Mandem mais perguntas. Eu adorei fazer esse vídeo com respostas. Eu adoro saber que eu estou ajudando alguém aí do outro lado. Compartilhe esse vídeo aí com seus amigos. E eu espero que isso tenha te motivado aí a começar um novo negócio, que você tenha muito sucesso, tenha muito lucro, ou que seja uma terapia que te alivie aí das suas dores, que faça realmente você relaxar, que você se sinta bem, que seja algo muito prazeroso para você, tá bom? Um beijo muito grande para vocês, comentem, eu vou adorar saber qual é a sua opinião a respeito de vídeos. Se vocês quiserem mais vídeos assim, eu vou também adorar fazer mais vídeos, dicas para vocês, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!